Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast Vamos Conversar. Esse é um espaço de reflexão, aprendizado e conversa, porque a gente acredita que conversando é que a gente se entende. E hoje a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista e tenho 3 convidadas muito especiais. A Andréa Werner, que é fundadora do Instituto Lagarta Vira Pulpa, mãe atípica, neurodivergente e defensora da inclusão, deputada estadual pelo PSB. Muito obrigada, Andréa, pela presença. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. A professora Solange Américo, que é pedagoga, graduada em Educação Especial e professora da Rede Municipal de Campinas. Muito obrigada pela presença, professora. Eu é que agradeço pelo convite. E também a professora Magali Aparecida de Oliveira Arnaz, que é doutora em Políticas Públicas da Educação pela PUC Campinas. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e é um prazer a gente estar aqui conversando sobre essa temática importante. Então, para a gente aquecer, eu fiz uma pequena apresentação, mas eu gostaria que cada uma falasse um pouco de si e sobre a sua relação com o nosso tema de hoje. Por favor, Andréia. Bom, eu sou a mãe do Theo, que vai fazer 15 anos. É um rapaz autista que foi diagnosticado com quase 2 anos. Ele teve um desenvolvimento aparentemente normal até fazer 1 aninho. Quando ele foi chegando perto de 1 aninho, ele foi desaprendendo o que ele já sabia. Bater palminha, imitar, aquelas coisas que criança normalmente faz, né? Bebezinho, ele perdeu a fala. A gente achava que era coisa normal de bebê, a gente era pai de primeira viagem, mas quando ele entrou para a escolinha, as professoras, vivas professoras, né? Perceberam logo no primeiro mês e aí fizeram um relatório para a gente com características que elas consideravam que não estavam dentro do que era esperado para o desenvolvimento de um bebê de 2 anos e pediram para a gente fazer uma avaliação profissional. Foi quando veio o diagnóstico dele. Eu acabei parando de trabalhar, porque eu tive que virar a mãe turista, ficar para cima e para baixo com ele para as terapias. Com isso, eu acabei entrando de cabeça no tema para entender o que estava acontecendo com meu filho. Então, comecei a entender muito de ciência, de onde que tinha vindo, né? Até entendi que não foi o universo que escolheu a gente. Fui entender mesmo que a neurodiversidade está aí, inclusive, na família. Entrei no assunto, comecei um blog para poder dividir as minhas experiências mesmo, chamado Lagarta Vira Pulpa, que era uma musiquinha do Cocoricó que ele gostava, por isso esse nome. Esse blog cresceu muito rápido, porque na época não tinha nada na internet sobre autismo, principalmente da perspectiva de uma mãe. Logo eu comecei a passar informações que eu tinha com os médicos, com as terapeutas, então virou ombro, virou informação, virou acolhimento, logo virou ativismo, quando eu comecei a conhecer a realidade de outras mães também. E isso foi crescendo muito rápido, eu virei uma voz conhecida no meio do autismo. Acabou virando um instituto, logo no início da pandemia. E mais recentemente eu fui eleita também deputada estadual, né, no estado de São Paulo. E eu falo que eu sou neurodivergente porque eu descobri depois do meu filho que eu tenho TDAH também. Então tá tudo dentro da neurodivergência. E virei uma ativista da causa e fui eleita deputada estadual. E sou uma defensora da inclusão porque eu vejo que a inclusão funciona. Meu filho está incluído na escola pública, sendo alfabetizado, muito feliz. Que bom. Professora, por favor, fale um pouquinho sobre si. Joia. Eu sou Solange Américo, eu sou neuropsicopedagoga e também tenho formação em neurociência. O meu foco em cima da questão do TEA, né, que é assim que eu nomeio essa questão, é do neuroatividade atípica, a neuroatividade atípica. E é sobre essa questão que eu gostaria de hoje a gente estar conversando um pouquinho. Muito bom. Professora? Sou professora Magali Arnaz, da PUC, né, Campinas, e atuo com as questões da inclusão escolar, educação inclusiva, há 30 anos, desde quando começou na década de 90 esse processo. Então, meu mestrado, doutorado está ligado a isso, as políticas públicas que envolvem a questão da educação inclusiva. E principalmente quando eu percebo, né, a questão dessa inclusão dentro da sala de aula, especificamente nesse espaço onde é muito importante uma formação do profissional da educação, ao mesmo tempo um reconhecimento desse profissional de educação sobre ele também tem condições de fazer algumas identificações no sentido de fazer encaminhamento, não para fazer o diagnóstico, mas um encaminhamento, porque ele está lá
com essas crianças num tempo maior, né? E com um olhar específico como profissional de educação. Então, é isso que a gente vem estudando lá, vem formando no curso de pedagogia da PUC, essas alunas, né, que estão ingressando no curso de pedagogia, justamente para esse olhar sensível para essa questão da neurodiversidade, né, ou seja, daquilo que nós encontramos não só na questão do TEA, mas na questão de outras, né, do público-alvo mesmo da educação especial, como nós conhecemos nessa nomenclatura. Nossa conversa vai ser muito boa, e aí vocês já trouxeram aqui só nessa apresentação, nessa primeira parte, alguns termos, né, alguns termos que ainda não são muito comuns para a maioria das pessoas. Então, eu queria que a gente começasse falando do autismo e dos graus, das diferenças entre as pessoas, dessa neurodiversidade. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se você quiser começar, André, por favor, porque eu acho que é muito importante essa perspectiva materna, né, porque é uma longa jornada, né, você passou por muita coisa e foi aprendendo também, como você disse. A neurodiversidade, ela é a diversidade de cérebros, basicamente. Da mesma forma que as pessoas são diversas no tipo de cabelo, no formato de olho, no formato de corpo, as pessoas têm cérebros que se conectam de formas diferentes. Então, neurodiversidade basicamente é isso. E não é doença, não precisa de cura, né? A gente precisa de dar ferramentas para que essas pessoas possam navegar melhor o mundo, né? Retirar barreiras, né? Que é o que a gente fala que é o modelo social de deficiência. A deficiência muitas vezes está mais no meio do que na pessoa. O autismo a gente fala em graus, mas não é que o autismo tem graus, é graus de suporte, né? Então, é o tanto de suporte que essa pessoa precisa para poder viver, para poder ter autonomia. Então, a gente fala que é grau 1, grau 2, grau 3. O grau 3 é o que precisa de mais suporte, né? É o que precisa de mais suporte para viver no dia a dia. O grau 1 é o que precisa de menos suporte. Não é grau de autismo, na verdade, é grau de suporte que a pessoa precisa. Perfeito. E vocês, na escola, né, a Andréia falou que teve uma importância muito grande do olhar da professora. A professora falou aqui de formar professoras com um olhar sensível. Como é que a escola entra nessa história, né? Porque a escola a gente sabe que é mais do que educar, é um suporte mesmo, né? Um apoio para a família. Como é que é a experiência de vocês nesse sentido? Então, falando até como formadora, né? Porque na prefeitura eu sempre estou fazendo formação com os professores. Porque olhar para a questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista, é você tirar vários tipos de preconceitos e mitos em relação a isso, né? A primeira questão é que a maioria dessas crianças são crianças superdotadas, mas elas não conseguem pôr isso para fora, porque elas precisam exatamente do instrumento. E o que acaba acontecendo? Essas crianças são tolhidas. E toda essa capacidade que ela tem de expor o que ela sabe, ela não consegue. E começa exatamente pela questão da fala. Porque no processo do neurodesenvolvimento, quando ocorre uma neuroatividade atípica, esse cérebro tem mais neurônios funcionando em áreas específicas. E na área motora, que é exatamente a área da fala, existem mais neurônios. Então, essa criança ela tem que lidar com uma gama de informações ali dentro do seu cérebro que muitas vezes ela não consegue codificar. Entendeu? E aí ela não consegue, por causa da codificação, da fala, dos fonemas, que ela não consegue expressar isso, então ela acaba não falando. E se a gente não encontra ferramentas para que essa criança consiga expor isso, ela não vai ser um falante. Principalmente porque a pessoa neuroatípica, ela tem mais a questão visual do que a questão verbal. Então, chegar num processo de fala para uma criança neuroatípica é muito difícil. Ela precisa de instrumento. E a escola, junto com a família, é um instrumento fundamental. Então, sem formação desses profissionais, não tem como. Essa criança acaba, na maioria das vezes, chegando na adolescência sem muitos recursos. E tem o olhar sensível, né, professora? Sim, e é interessante a gente acompanhar um pouquinho o processo de inclusão escolar, se a gente parar para pensar, porque agora o autismo está sendo a temática mais premente que nós estamos, né, debatendo, inclusive, para esse
podcast, né? Se a gente parar e pensar, a primeira inclusão que nós encontramos na década de 90, historicamente, nesse processo, eram as crianças com síndrome de Down. Então, elas já, de início, já impactaram a escola, os professores, e não havia, nesse período, na formação dos profissionais da área de educação, em todas as áreas, algo específico sobre isso. Mesmo assim, naquele período, né, onde a síndrome de Down entrou, havia um grande questionamento se as pessoas, né, se a escola seria o melhor local. E se comprovou que a escola é o melhor local como segundo espaço de socialização ali para essas crianças. Nós sempre tivemos a pessoa com deficiência visual, nós sempre tivemos as pessoas com deficiência auditiva, até o surdo na escola. Mas a legislação veio trazendo suporte legal para a inserção e, consequentemente, para que tenha um apoio e todas elas, se a gente parar a estudar, tem um item da formação dos professores. Exatamente. Nesse momento que o TEA foi considerado, a partir do DSM-5, como a questão da neurodiversidade e não uma questão tão ligada à doença mental, entra toda uma legislação que acaba dando suporte para isso, e aí nós vamos ter o quê? Um olhar mais voltado para essa especificidade que é um termo de diagnóstico no comportamento, que muitos professores conseguiam perceber determinadas, né? O grau 3 era perceptível para o professor, ele não entendia muito bem, assim, então, como a deputada Andréia, como mãe, vai em busca de informação, porque a informação não estava tão socializada assim em relação a isso, hoje já está. Então, isso foi fazendo com que as pessoas buscassem mais informações, e aí as legislações, elas ajudam em dar definições importantes. No entanto, nós temos estudado que, ao mesmo tempo que ela ajuda nessa definição, ela cerceia em algumas coisas. Sim. Que, por exemplo, para ser considerado público-alvo da educação especial, que seria todas as crianças, né, com deficiências, né, ali, aquele quadro, transtorno global de desenvolvimento, superdotação e deficiências sensoriais, intelectuais, para esse bojo, esse conjunto chamado público-alvo da educação especial, nomenclatura que vem pela legislação, nós vamos perceber que esse tipo de entrada pressupõe um diagnóstico. Então, a síndrome de Down é perceptível o diagnóstico, sim. A deficiência visual é perceptível o diagnóstico, a deficiência auditiva, surdez, também é perceptível o diagnóstico. Ele hoje tem os testes da orelhinha, vários outros testes que já, sim, precocemente isso é colocado. Já para o TEA, não. Né? Para o TEA é uma coisa que, como é comportamental, ao longo do tempo ele vai ser. Então, isso é algo para se pensar, porque enquanto está nesse processo, a criança está na escola. Exatamente. E ela tem as suas especificidades que, de certa forma, está impactando, porque nós não podemos esquecer que cada criança, mesmo com a sua especificidade, é diferente. Sim, sim. Né? Dentro desse leque enorme do TEA, cada criança tem a sua história, tem a sua especificidade e ela tem a sua diferença. Né? Eu tenho que falar uma coisa aqui, que senão a minha jurídica vai me matar, que é a Vanessa Ziotti, que inclusive é autista, a jurídica do gabinete. A criança, a gente tem uma brecha no ECA, que diz que a criança que tem qualquer tipo de dificuldade, ela tem direito a apoio especializado para aquela dificuldade, mesmo sem ter o laudo. Então, a mãe que está ouvindo aí, mesmo que o filho não tiver um diagnóstico fechado, ele tem direito, sim, a apoios específicos, mesmo sem ter o laudo. É porque muitos municípios, por causa dessa questão da legislação que a professora falou, realmente acabam não dando apoio. Mas se a gente usar essa brecha que tem no ECA, a criança tem direito a esse apoio especializado mesmo sem ter o laudo mesmo. É que realmente falta até esse conhecimento legal mesmo, na maioria das vezes. A maioria das pessoas não sabe disso, não sabe. A gente é muito procurado no gabinete justamente por isso.
Porque as mães também não sabem que se o filho não tem um diagnóstico fechado, que ele não tem direito a qualquer coisa, a qualquer apoio, e tem. A criança tem direito sim, mesmo sem o diagnóstico. Obviamente vai ser mais difícil justamente por isso, pela falta de conhecimento e porque os próprios municípios não sabem e não divulgam isso também. Mas a criança tem direito sim. Eu quero pegar esse gancho, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente vai falar, inclusive, porque o Theo frequenta uma escola regular e eu queria falar um pouco sobre esse processo. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Vamos Conversar. Vamos conversar? Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar? Voltamos com o nosso podcast, Vamos Conversar. Hoje a gente falando sobre autismo e eu quero retomar aqui um gancho do primeiro bloco, que a gente começou a falar sobre a inclusão na escola. O Theo frequenta uma escola regular. Como é que foi esse processo, André? Foi um processo mesmo, porque na verdade ele teve a primeira porta de escola batida na cara quando ele tinha 2 anos, né? Porque quando ele foi diagnosticado, ele estava numa escolinha bilíngue e a fono pediu para tirar, porque ele estava com atraso de fala. Quando eu fui procurar a primeira escola não bilíngue e eu falei a palavra autismo, já fechou a porta. Foi muito chocante para mim, ele era um bebê e eu não entendi por que fechariam a porta na cara do bebê. Vou super resumir a história, mas ele passou anos em escola especializada, ou em escola que tinha classe especializada dentro de escola regular. Veio a pandemia, a gente desescolarizou ele, porque a gente viu que ele não tinha se adaptado às aulas online, e aí a gente resolveu mudar para o interior, para Vinhedo, aqui do lado de Campinas. E alguém me falou, tenta a escola pública. E eu tinha um preconceito, na época, eu estou sendo muito honesta, eu tinha um preconceito. Falei, não, eles não vão ter, eles não vão saber o que fazer, ele tem 13 anos, ele não está alfabetizado, ele é não oralizado. Não, tenta. A professora lá é bacana, da educação especial, tem sala de AEE, a rede de Vinhedo é muito inclusiva. Eu resolvi tentar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Finalmente começou a ser alfabetizado, vai na sala de AEE direitinho, tem professora de educação especial especializada de verdade, tem uma acompanhante que vai com ele, que fica com ele na sala quando ele precisa, que vai até nas festinhas da escola com ele para ajudar na interação com os outros colegas. Então está sendo uma experiência maravilhosa e eu penso que quando as mães me procuram, eu falo, tenta a inclusão, tenta na escola pública, porque a escola pública pelo menos não vai fechar a porta na sua cara, né? A primeira barreira já não vai ter, e pelo menos a boa vontade vai ter ali para receber o seu filho. O resto dos direitos a gente vai atrás, né? E falar isso sobre a escola pública é muito importante, né? Porque, e lembrando que é uma obrigação da rede particular e da rede pública, né? A gente não está falando, aliás, a gente não está falando de um favor, a gente está falando de um direito. Particular, mesmo não podendo, nega a matrícula, fala que já tem um aluno autista na sala, não pode receber um segundo, quer dizer, eles inventam leis que não existem, cobram taxas que não podem cobrar, eles fazem de tudo para evitar que aquele aluno vá para lá, porque eles veem aquele aluno como uma despesa. Então, a gente sabe que é muito mais fácil seu filho ser recebido bem na escola pública do que na escola particular. E o quanto isso é prejuízo, inclusive, para os outros alunos, né? Porque como é que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, se a gente não aprender a conviver com as diferenças, né? Eu sempre acho que quando a gente tem, e isso eu tô falando de todos os aspectos, a gente tem que viver com quem é diferente da gente, porque senão a gente não vai exercitar a empatia, o respeito, né? A gente não vai conseguir evoluir como sociedade. Mas falando da escola pública, hoje eu percebo que realmente existe essa preocupação. Claro que a gente ainda tem muito que evoluir, né, Andréia? Você falou, inclusive, que o seu gabinete que mais recebe é denúncia de escola, não é isso? Sim, é porque o que a gente vê é que os professores precisam de uma formação, né? Essa professora mesmo da sala de AE do Theo, ela fez uma formação que ela pagou do bolso dela. Não foi o Estado que deu. Então tem isso, porque não adianta falar que é o amor. Cara, não é o amor. O professor tem que olhar aquele aluno que está tendo uma crise no chão, ele tem que entender que foi o sensorial que desencadeou aquela crise, ele tem que entender o mínimo do como funciona o cérebro daquela criança, para ele saber como ele pode ajudar, ele tem que saber como ele pode ensinar aquela criança, porque são formas diferentes de você ensinar para crianças diferentes aprenderem, né? Então, assim, tem a coisa de você fazer uma formação continuada. Agora, também tem a coisa do capacitismo, né? Em toda a área de atuação, jornalismo, medicina, educação, tem profissionais bons, tem profissionais ruins.
E na educação, a gente tem profissionais também que são capacitistas. Então, não adianta nada você dar a melhor formação do mundo para aquele professor se ele olhar para aquela criança e pensar que ela não devia estar ali, que ela devia estar numa escola especializada. Aí não vai adiantar nada a formação, né? Então, a gente tem também que investir em educação anticapacitista para os professores também. E isso faz parte, como é que é agora a experiência de vocês como formadoras dos professores? Como é que é isso do outro lado? Bom, eu acho que a formação dos professores, né, que a gente tem acompanhado, esses aspectos da questão dessas especificidades, não falo só da questão do TA, mas de outros também, envolve esse profissional conhecer um pouquinho, não só a especificidade em si, né, mas quais seriam as estratégias a serem conduzidas naquele processo. E como eu volto a falar, o TA, ele está novo na escola. Não podemos deixar dessa especificidade, porque ele foi, se nós fizermos uma estatística, nós vamos perceber que nessa década, principalmente a partir da legislação, por isso que eu reforço ela que é importante, a entrada de crianças com um maior número de diagnóstico também possibilitou um olhar diferenciado sobre isso. E os professores não é só capacitá-los no sentido de uma formação específica naquela processo de aprendizagem do ponto de vista neurológico. Esse professor, por exemplo, com essa criança que está no período da educação infantil, tem que entender que a sua especificidade tátil dessa criança de TA tem a ver não com o contato em si, mas com a luminosidade, com a forma como ela percebe o som, a forma como ela se conduz naquele espaço, a forma como ela vai interagir ali. E esse professor está observando isso. Mas aí é o que a gente tem formado, né? No sentido, qual está sendo o seu olhar para isso? Nós sabemos que na área de educação nós trabalhamos com o coletivo. Não é um atendimento individualizado. Talvez aí esteja a grande sacada, né, da situação, porque essa criança não vai aprender só com o professor. Ela está no convívio, o ambiente vai ser também um desencadeador de aprendizagens ali, uma vez que é o segundo espaço, né, que a gente fala de socialização que está lá. No entanto, há algumas ações que o professor tem que realizar como profissional da educação. E para isso, realmente, ele precisa de uma formação. Sim. Que eu acho que as redes estão indo nesse caminho, principalmente porque eu tenho acompanhado, né, nesse processo dessas entradas, né, em determinados tempos, ligadas ao processo mesmo de legislação, dessas especificidades, né? Síndrome de Down, de repente assustou, mas aí todo mundo já sabe que alfabetiza, como isso se processa. A questão da surdez, educação bilíngue, como é que isso se processa, a entrada da Libras aí nesse processo, como é que eu alfabetizo, como é que eu faço uma avaliação, isso vai ocorrendo. O duro é que acho que a deputada percebe como mãe, principalmente, é que esse processo de inclusão que nós conhecemos é como se você consertasse um avião em pleno voo. Se você parar para consertar, ele cai. Você está trocando pneu com o carro andando, né? É isso. Então, necessariamente, o processo deve ocorrer, sem dúvida. Não só do ponto de vista, eu sempre reforço, da questão neurológica. Né? Ela é importante você formar esse professor para isso. Mas para esse olhar de perceber o que é o tato para essa criança, sim, e aí, o que é a interação para essa criança e principalmente o que é o brincar. Como que ele possibilita... O próprio brincar, como que tudo isso se desenvolve. Isso. Acho que aí a professora Solange pode falar melhor. Exatamente. Então, e eu fico vendo, né, até todas essas questões aqui, uma coisa muito importante que eu vejo é que o profissional que está lá na escola, muitas vezes ele acaba até entrando numa questão de capacitismo, de medo de tentar mudar. Eu vejo muito isso. Mudar quando eu doloroso, né? Sair da zona de conforto. Eu acho que é por aí. Então, quando você vai dar alguma formação para o professor, você precisa mexer com ele.
Ele precisa se colocar naquele lugar. Por isso que a questão neurológica, ela não pode ser abandonada. O que eu vejo é que a educação, a gente não foi para conhecer o cérebro, a gente foi para conhecer o fazer ali. E quando esse fazer não me é acessível, eu recuo, porque eu não sei como fazer. Então, existe o medo de tentar. E aí, eu sei que a criança, se eu der para ela vários brinquedos, ela vai brincar. Mas e aquela criança que eu dei o brinquedo, ela não brincou? O que eu faço para ela brincar? Por que ela brinca diferente? Então, por isso que eu digo que a questão cerebral, ela não pode ser apartada do processo de aprendizagem, de jeito nenhum. Eu preciso conhecer como esse cérebro funciona, como cada pessoa funciona. Porque daí eu vou perceber que aquela pessoa funciona diferente. Até para adaptar material, né? Exatamente. Se o cérebro da criança é mais visual, a professora do TEL costuma pegar um textão e transformar em história em quadrinho para ele. Para ele funciona muito melhor. E sabe o que é bacana? Acessibilidade não é só rampa e elevador, né? Existe acessibilidade educacional também. Exatamente. E acessibilidade é bom para todo mundo, inclusive a rampa e o elevador. O dia que você quebra o pé, você descobre o tanto que é bom ter um elevador e uma rampa. Não. Tem escola que tirou aquela sirene porque tinha criança autista entrando em crise por causa do sensorial do ouvido. Botou música clássica no lugar. É ruim para os alunos que não são autistas? Lógico que não. Não é ruim. Sala muito cheia é muito ruim para o autista que tem questões sensoriais e para a professora que tem que ensinar, levando em consideração o aluno autista. Sala muito cheia também é ruim para o aluno que não é autista. Sim, então, você diminuir a sala, deixar uma sala menos cheia, também é bom para o aluno que não é autista. Então, essas questões de acessibilidade educacional são boas para todo mundo também, né? E aí eu até volto nessa questão do som, da música. Por que a música, ela faz mais efeito do que uma coisa sonora, gritante, né? Por quê? Porque existe uma área cerebral que ajuda você a se concentrar. Quando você coloca uma música, você ajuda todos a se concentrarem. Todos fazerem a atividade que você deseja. Então, isso é uma ferramenta. Né? E mais umas vezes a gente vê que todo mundo ganha mesmo, né? Exatamente. Nós não podemos esquecer que isso faz parte do desenho universal, né? Da Exatamente. proposta do desenho universal. Exatamente. Contem mais sobre o desenho universal. O que é o desenho universal, para quem não é... A proposta do desenho universal é... né, a ideia de que você vai, de certa forma, constituir todo um ambiente, todo o processo, né, de acessibilidade voltado para todos. É um desenho mesmo para de sociedade ou de educação, estamos falando? De forma que todo mundo aprende. E aí o desenho universal, ele também vem na proposta da neurociência. O desenho universal, ele é todo organizado em 3 áreas cerebrais. A área mais importante do desenho cerebral é a área do sistema emocional. Porque todas as pessoas, nós praticamente somos 99% emocionais, né? Então, todas as pessoas ganham quando você parte do processo de aprendizagem emocional. E lembrando que, e complementando o que a professora Solange coloca, né? Olha que interessante, né? Mesmo essa questão cerebral, ela é sentida corporalmente. Sem dúvida. Sim. Então, algo que a gente precisa pensar, quando fala-se sobre desenho universal, do ponto de vista da acessibilidade, né? Uma forma de se pensar não só os programas, os equipamentos, as estruturas, todas elas envolvidas para todos. Mas pensar a pessoa, mas não só pensar a pessoa do ponto de vista da sua constituição, na questão cerebral, vamos pensar assim, porque ela é uma pessoa, tem história, tem a sua corporalidade que é manifestada ali. Tanto é que a gente pode dizer que nenhuma criança autista é igual a outra. Exatamente. Essa especificidade muitas vezes está na forma como ela demonstra, não só na questão, principalmente corporal. E é isso que a gente tem focado muito. Eu acho que agora, nesse momento da escola, está sendo focado muito sobre a educação infantil, né? Nesse período da educação infantil. Porque nesse período da educação infantil, o eixo é o brincar, o eixo é a interação.
O eixo é o cuidar e o eixo é o educar. São 4 eixos que estão sustentando a educação infantil nesse primeiro momento. Então, essa professora que está olhando, que está junto com esse coletivo, que está ali, está percebendo um brincar diferenciado específico, está percebendo a corporalidade, porque está se formando um esquema corporal da criança. E aí a gente vê a importância, né? Quem é defensor mesmo da inclusão, na escola pública, ela tem mais, vamos pensar, facilidade nas suas propostas pedagógicas. O professor tem uma certa autonomia de propor algumas coisas que estão ali. Falta-lhe, sim, capacitações que, lógico, vão ser oferecidas pelas redes. Elas têm agora feito isso, né? Não atingem todos, como existe professores que ainda, até hoje, são resistentes. Né? Passam 30 anos de educação inclusiva, ainda se encontra professores resistentes. Professores que falam assim, eu tenho 30 alunos e 1 de inclusão. Né? Não conseguem, muitas vezes, inserir as crianças ali. Que é isso que a gente vê, esse processo. No entanto, quando a gente começa a formar esse professor para esse olhar específico da diferença, da diversidade humana, dos aspectos, tanto é que o termo que se usa mais agora é para entender que saiu do campo da doença, né, e passou a ser um outro campo, uma outra perspectiva de aprendizagem, que é a neurodiversidade. E isso faz com que essas pessoas, elas também têm histórias ligadas a famílias. Então, uma das resistências, olha que interessante, está assim, quando tem uma mãe na escola ativista, compreendendo o processo da criança autista, essa mãe vem formar, muitas vezes, esse professor. Isso tem visto como uma coisa bem interessante, ocorrendo do ponto de vista. Por isso que a gente tem que falar que a aprendizagem é da comunidade escolar. Eu dei palestra para toda a rede municipal de Assis em 2018. Fecharam o Teatro Municipal de Assis e eu fui lá. E eu fiz com todos os aprendizados ao longo desse ano e falei coisas do nível sensorial, a comunicação alternativa. E teve professores que saíram de lá chorando, falando, você me ajudou muito, agora eu sei como ajudar o meu aluno. E eu ficava até constrangida, porque falei, gente, eu não tenho formação específica na área. Mas eu vi que realmente teve gente que saiu de lá profundamente mexida, porque sabia agora, nem que fosse o mínimo, de por que esse aluno faz isso? Como que eu posso ajudar com o mínimo, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Que é a voz de quem está vivenciando isso. Assim como nós temos na universidade, com os diagnósticos dos autistas adultos, nós temos agora as próprias pessoas falando para os seus colegas como que é, porque até então eles não eram nem inseridos nos grupos, né, de estudos entre os próprios colegas na academia. Nós observamos que a partir do momento que ele começa a falar sobre, as pessoas têm um conhecimento do seu lugar, né? Exatamente. Do seu lugar. E aí eu foco também, esse é um lado muito importante que a gente observa de algumas mães, mas por outro lado nós encontramos algumas mães muito resistentes até no diagnóstico, até em ouvir o professor nisso. Porque é difícil, né? A gente tem que se colocar. E eu acho também que aí entra local, uma né? coisa que é o preconceito, então eu vou fazer um intervalo aqui, porque esse assunto também vai render e a gente já volta no próximo bloco. Vamos conversar? Cotidiano da Escola. Seu programa sobre conteúdos pedagógicos desenvolvidos nas escolas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar? Estamos de volta com o nosso podcast aqui da Educa TV, o Vamos Conversar, e hoje a gente está falando sobre o autismo e nós paramos no preconceito, né? E na dificuldade que algumas mães têm em entender o que está acontecendo, né? Como é que é esse processo na escola, Solange? Depois queria que você contasse também, Andréia. Então, a gente tem sempre que pensar, até eu falei que é muito difícil, né, para uma mãe, para um pai, uma família, né, se colocar diante da questão de uma deficiência. Porque eu penso que no transtorno e na questão neuroatípica não é deficiência.
né? É uma outra forma de ver esse mundo. É uma outra forma de lidar com isso. Então, eu tento mostrar isso para os pais, que essa pessoa tem mais capacidade. E a gente precisa encontrar qual é o viés dela, dessa aprendizagem. Então, quando o pai recebe esse diagnóstico, muitas vezes ele se retrai, ele tem medo de lidar com isso, né? Porque tem todo um estigma em cima da palavra 80% autismo, vai né? embora, né? 80% dos pais vão embora quando vem o diagnóstico. Exatamente. Os pais vão e as mães ficam, né? Sozinhas para lidar com aquilo. E é uma carga muito grande, porque eu já convivi com mães que tinha a criança autista e outros filhos para lidar, e o pai foi embora depois do diagnóstico, né? E eu também me coloco no lugar desse pai que abandonou, né? Porque abandonar alguém e depois você querer voltar atrás, como teve alguns casos que eu vivenciei, foram trajetórias muito doloridas. Sim. Porque a gente tem que pensar que isso é um luto não trabalhado, né? Então, a gente sempre tem que levar pela questão também da emoção dessa família, né? Então, essa família precisa de suporte para lidar com isso, né? E eu acho que tem a ver com essa... A gente ainda vive numa... Eu acredito que a gente está mudando, mas a gente vive ainda numa sociedade que primeiro a gente quer controlar tudo e a gente não tem controle de nada. E a gente tem essa expectativa que foi criada na gente de ter tudo muito ali dentro do padrão, né? Então, qualquer coisa que fuja do padrão... Exatamente. E aí a gente está falando de tudo, do corpo, da pessoa, como ela é, do cabelo, do jeito... Qualquer coisa que fuja do padrão causa estranhamento e preconceito. Então, o Andrew Solomon, que é um escritor que eu gosto muito, que escreveu Longe da Árvore, que é só sobre filhos fora do padrão, né? Ele fala uma frase que eu nunca esqueci, que é: quando você decide ter filhos, você assume o compromisso de amar um desconhecido. É lindo. E é exatamente isso, né? Porque você não sabe o que vem. Exatamente. E isso foi um grande aprendizado para mim, sabe? Quando eu superei essa fase do luto, bem entre aspas, né? Porque meu filho tá vivo, mas é o luto das expectativas que eu criei. Exatamente. A verdade é que o Theo não me deve nada. O Theo nunca assinou nenhum contrato comigo, prometendo ser isso, ser aquilo, ser neurotípico, tudo. Então, assim, o Theo não me deve nada. As expectativas fui eu que criei, então sou eu que tenho que lidar com essas expectativas. E eu lembro quando a gente teve a notícia lá da escola, a diretora ficou meio espantada com a nossa aceitação, por mais que doesse muito. Ela falou assim: a maioria dos pais que a gente chega com esse tipo de relatório brigam com a gente, fala, vocês estão vendo coisa onde não tem, e tira a criança da escola, vai para outra escola. Isso. E vai mudando a criança de escola até não ter jeito mais, assim, passa por 6 escolas até a criança tá com 3 anos de idade, não tá falando nada, e aí vê que não tem jeito. Tem pais que passam por essa negação até não ter jeito mais mesmo, né? E quem sofre com isso é a criança, que poderia ter um diagnóstico precoce, poderia ter uma intervenção precoce, e aquilo vai afetar a futura autonomia dela, né? Então, a gente não quer sofrer uma dor e com isso a gente está afetando o nosso próprio filho, né? Prolonga a dor, né? E a gente vê muito isso nas famílias. Um prolongamento dessa dor para não olhar naquela questão, né? E a questão da educação infantil nesse processo é muito importante, porque o profissional da educação infantil, ele está com aquele olhar para todas as crianças. Então, ele detecta muito rápido isso. Então, a formação desse profissional que está lá na educação infantil é, assim, primordial. É maravilhoso. Eles não vão dar o diagnóstico, óbvio, mas eles conseguem ver que Exatamente. características ali que não estão de acordo Exatamente. com o que é esperado naquela idade. Aí eles podem pedir para os pais fazerem uma avaliação com o médico, Exatamente. né? Que foi o que aconteceu com a gente. Exatamente. E a área médica deve levar em conta, eu acho que deveria ter, assim, algo mais pontual em relação a levar em conta o relatório desse professor. Sem dúvida. Né? E quando a gente pensa, né, do ponto de vista de professor, né, que essa é a minha área, onde estamos olhando essa formação, eu diria assim, uma coisa bem interessante em relação ao padrão, né, os alunos que estão no coletivo no padrão. Eu tenho sempre formado as professoras para entender um princípio que é muito importante, que é assim: você está com o coletivo, você começa a observar algum padrão de desenvolvimento ali, que dentro daquela faixa etária, uma vez que a nossa escola é seriada, mesmo na educação infantil.
mesmo em algumas escolas que colocam um agrupamento, tem-se uma proximidade, mas de certa forma a grande maioria das escolas são seriadas, né? São organizadas por faixa etária. Com isso, torna-se um padrão de desenvolvimento. Então, que esse estranhamento desse professor em relação a essa especificidade de algum aluno, que isso é normal, você encontrar isso. Não, mas tem um brincar diferente, tem algo assim. Esse estranhamento, ele é normal do ser humano quando nós nos defrontamos com qualquer diferença, seja ela qual for. No entanto, do estranhamento para o preconceito, eu chamaria que há um intervalo que se chama ignorância. Sim. A ignorância sobre o assunto, sobre aquilo que é se que é a falta de conceito, né, sobre a determinada sobre coisa. os conceitos, sobre os processos que estão envolvidos ali. Mas se isso ficasse nesses dois patamares, aí a gente poderia, é tratável. O duro é quando passa para o terceiro patamar, que é o patamar da discriminação. Eu escolho não fazer, não discriminar, quer dizer, discriminar, não atuar. Ou simplesmente não fazer nada. Não fazer nada. Eu escolho isso. Aí ele entrou nesse patamar de discriminação, que é a coisa mais difícil de você trabalhar, que às vezes você, como a Solange coloca, às vezes a gente tem que tirar, né, esse lado sensível desse professor para ele sair desse local, né, para ir para o local que é do conhecimento, daquilo que ele pode, daquilo que ele acompanha. Eu fui coordenadora de uma unidade de educação infantil, onde lá nos primórdios nós tivemos uma criança e o anseio do professor em ajudar essa criança, a gente observa que há esse anseio do professor em querer ajudar, principalmente no setor público, isso é possível. No entanto, ele mesmo como as mães, a gente tem aqui claramente, ele vai buscar as informações. Ele acaba indo, né? Hoje está disponível as informações, mas muitas vezes falta ali alguns elementos que são específicos da relação ensino-aprendizagem, né? Com estratégias diferenciadas para entender um pouco mais esse processo, como é que ele se dá, para que essa criança avance. Então, imagine esse espaço da educação, estou falando do diagnóstico precoce, né? Esse espaço da educação infantil, onde esses 4 eixos que estão ali são essenciais para esse professor ter esse olhar. Então, se as redes puderem começar com a educação infantil, nesse processo de formação, e avançando, né, nas séries, né, e não vai se deparar com o que eu encontro hoje na universidade, né? Muitos alunos consideram o aluno autista como folgado, como ele não participa da atividade, ele só quer fazer, né, dificuldade. Porque né, não assim, entendem, né? Não tiveram esse percurso. E aí tem que ter essa formação lá. E a gente precisa falar sobre isso. Exatamente. E aí eu queria só finalizar ali da questão da educação infantil, que é muito importante esse período, porque aos 2 anos a gente sofre, né, naturalmente a apoptose, que é uma queda dos neurônios. Tá? É uma poda, a gente fala, poda neural. Então, na educação infantil, isso é importante, porque os profissionais precisam saber que ocorre essa poda, é uma programação neuronal natural, né? E se a criança tem o TEA, ela pode ter a regressão de tudo que ela... né? De tudo que ela já aprendeu. Foi entre 1 e 2 anos. Exatamente. O Theo foi chegando perto do primeiro aninho, ele foi esquecendo as coisas. Exatamente. Foi exatamente aí. E aí, essa poda, ela é fundamental. Então, muitos não sabem disso. E às vezes você via que uma criança ali, como você fazia determinada coisa, ela não está fazendo mais, mas você acha natural. É isso, é uma coisa muito importante que a gente fala sempre dos marcos do desenvolvimento. Com 1 ano tem que estar fazendo isso, com 1 ano e meio, mas uma coisa que é assim, que é clássico, que é: não é normal perder habilidades. A criança não pode esquecer o que ela já sabia fazer. Exatamente. Isso é muito importante. Sim. E, Andréia, você que é militante, né, que é tão engajada, você ainda se depara com situações de preconceito ainda em relação ao TEA, ou hoje você está um pouco mais blindada por conta da sua trajetória?
Olha, eu tô blindada, mas eu não sou de ferro, né? Não tenho sangue de barata. Um dos motivos que a gente mudou pro interior foi pra gente ter a piscina do Theo. Pra ele ter a piscina dele, porque a gente morava num prédio e eu cansei... Em São Paulo? Em São Paulo, eu cansei de passar por situações de preconceito no prédio na piscina do prédio que a gente morava. Num nível de uma vez, o Theo tava brincando lá dentro, tinha uma criança lá dentro brincando dentro da piscina também, chegou uma outra criança e aí esse menino virou pra menina que tava chegando na piscina e falou assim, não entra aí nesse canto não, que esse menino é esquisito. E eu tava lá, o pai do menino tava também, e o pai do menino se enfiou no livro que tava lendo e fingiu que nem tinha visto, ele não chamou a atenção do filho. Aí eu chamei, falei, desculpa, se o pai não vai chamar a atenção, eu vou chamar. Claro. Falei, você não fala assim do coleguinha, ele não é esquisito, ele é diferente de você. Olha como é que seu olho é puxadinho, o menino era oriental. Falei, o seu olho é diferente do dele, eu não tô te chamando de esquisito. Aí o pai ficou lá morrendo de vergonha. Então, depois de passar por isso sucessivas vezes, eu falei com meu marido, olha, melhor a gente ir pro interior, que a gente consegue alugar ou comprar uma casinha pro Theo ter a piscininha dele para não passar mais por esse tipo de situação. Porque chega uma hora que até a mãe militante cansa de ser militante, a gente só quer paz mesmo, sabe? É verdade. Eu conversei com uma mãe aqui que o filho o Gabriel tem paralisia cerebral. Mas eu achei muito importante também uma coisa que ela falou, que hoje existem as pessoas que têm preconceito e não têm a menor vontade e estímulo em mudar, mas ela falou que ela também sente que as pessoas têm um pouco de medo de falar sobre isso. E ela falava, não, a gente precisa falar sobre isso. A informação elimina, porque o É preconceito igual a ignorância. a questão de você trabalhar, né? A questão de gênero, né? Questão sexual, todas as questões assim, as pessoas colocam um tabu, né? E aí é pior, né? É aquela coisa da gente falou da família. A família que joga por debaixo do tapete a questão, ela vai ter esse problema mais lá pra frente. E aí ele vai estar maior, né? É isso. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Então eu tenho que agradecer demais a cada uma de vocês, Andréia, professora Solange. Professora, muito obrigada por todos vocês terem vindo aqui. Acho que essa conversa foi muito produtiva e eu espero que as pessoas possam nos assistir, entender um pouco mais sobre isso e procurar saber mais sobre isso. Se vocês quiserem se despedir, por favor. Eu agradeço o convite. Quem quiser seguir nas minhas redes é a Andrea Werner com W. O gabinete é o T45 na Lesp. Quem quiser conhecer está aberto, mesmo que eu não estiver lá no momento, porque é uma correria o dia inteiro. Vai ter alguém da equipe para receber qualquer pessoa que quiser aparecer por lá, levar suas demandas, levar suas denúncias. É o gabinete da inclusão que a gente está chamando, então é para todo mundo. Estamos abertos. Eu também agradeço o convite e convido aqueles que quiserem fazer, né, algum tipo de avaliação sobre a neuroatividade. Eu estou trabalhando na clínica Bobolateia. Ok. Professora Magali. Eu, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui conhecendo a deputada Andréia, a professora Solange, E eu estaria, assim, com um último recado ao professor, O profissional da educação, de maneira geral, não só professor, gestor, coordenador, para que formem um olhar e uma escuta sensível, a todos os seus alunos ali, no sentido de conseguir perceber a diferença comum ao ser humano. E esse olhar, esse próximo que está ali, lhe faz justamente aquilo que um dos autores do campo da educação aponta, que formar pessoas é uma das maneiras de nos formarmos como seres humanos. Então, esse é o meu recado que eu daria, a importância dessa formação em todos os sentidos e a formação dessa escuta e desse olhar sensível às diferenças humanas que são importantes de serem reconhecidas. Então, com essa linda mensagem, com esse recado, a gente termina nosso podcast de hoje. Vamos conversar. Peço que você continue acompanhando toda a programação aqui da Educa TV, no canal 12.2 para Campinas e todas as 49 cidades aqui da nossa região e também no nosso canal de streaming, e siga a Educa TV nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo programa. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.